aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu tô muito, muito, muito bem, porque dia de posicionar e minha energia vai lá pra cima, né? Vocês já sabem que aqui no Posicionar Podcast a gente fala sobre empreendedorismo, posicionamento, imagem pessoal, marca pessoal, comunicação, tudo sobre o universo feminino e cada vez a gente tem uma convidada mais maravilhosa do que a outra. E hoje eu tenho o prazer de receber a dona Iris Peixoto. Sua linda! Bem-vinda! Eu que tô amando estar aqui participando do seu podcast. Muitíssimo obrigada pelo convite. Te conhecendo finalmente, pessoalmente, Verdade. né, amiga? Tô amando aqui, viu? Arrasou. Ai, eu tô muito feliz, gente. Ó, hoje o bate-papo vai ser profundo, porque a gente tem uma história de vida parecida, né? A gente bem parecida. E eu sempre costumo falar duas coisas. Primeiro, que eu sou fã da internet. Muito. Fãzíssima, porque uma vez que a gente aprende a lidar com ela e faz bom uso, a gente consegue criar boas relações. A gente se conhece já tem quase uns 3 anos, 2 anos e tanto, né? Vai pra frente. E vai pra lá. E assim, a gente criou um super vínculo pela internet mesmo. Hoje é a segunda vez que a gente se vê pessoalmente, sendo que a primeira foi super, hiper, ultra rápida. Nem deu pra contar. E aí, toda vez que a gente conversa, parece que a gente conversa todo dia, né? Sim. E toda vez é uma novidade diferente, né, amiga? Toda vez são histórias diferentes, planos e objetivos diferentes. E isso eu acho o máximo, a gente compartilhar todas essas experiências que a gente tem. Eu amo, a gente cresce juntas, né? Com certeza. E a segunda coisa é que eu sou alucinada, fascinada e apaixonada por histórias. E um dos objetivos do podcast, pra quem já segue o Posicionar e tem um tempinho, é realmente trazer mulheres reais, empreendedoras, com histórias de vida parecidas com você que tá seguindo a gente aqui, que escuta e assiste. E uma das coisas, até tava falando sobre isso hoje numa mentoria, é a seguinte: um dos grandes objetivos aqui do Posicionar é tirar esse estigma, né, de que só pessoas grandes players, pessoas grandes da nossa área ou de outras, que têm boas histórias pra contar. Se a gente olhar pra nossa própria história, a gente tem vitórias, derrotas, aprendizados, a gente tem coragem, a gente vai com medo mesmo, muitas vezes a gente perde pro medo, porque não dá pra dizer que não, né, que é sempre tudo perfeito, a gente vai com medo mesmo, algumas vezes não vai. Se falar, né? que não tem medo, tá mentindo. A gente vai com medo e tudo mais, e no final dá tudo certo. É verdade. E aí, assim, meu grande objetivo mesmo é trazer gente real, com histórias reais, pra gente se motivar mutuamente. E eu quero muito que você se apresente pro pessoal. Começa falando um pouquinho do que você faz hoje, depois a gente vai, tipo assim, voltar no tempo. Quero que você fale da Iris lá atrás. Vamos lá. Gente, meu nome é Iris Peixoto, tenho 29 anos. Hoje eu sou só empreendedora, graças a Deus. Só! Aquelas, né? Tenho mais funções. Só empreendo, graças a Deus. Eu atuo na área da beleza há mais ou menos uns 5 anos. Mais de uns 9 meses pra cá, estou só nessa área. Sou extensionista de cílios, designer de sobrancelha, atuo com atendimentos, dando cursos. E é isso. Ai, que maravilhosa, gente. É muito incrível porque a gente tem uma história parecida com a questão do banco, né? Sim. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui, minha completa, talvez não no Posicionar. Eu devo ter contado minha história como bancária no podcast do Márcio, Mais do que Finanças. Mas aqui no Posicionar, acho que não. Então, antes da gente chegar na fase do banco, me fala um pouquinho de você. O que você gostava de fazer quando você era criança? O que você sonhava em fazer? Você já pensou que você ia estar atuando nessa área ou não? As coisas foram acontecendo? Uma loucura, né, Acho que você pode ficar um tiquinho mais perto do próximo, microfone. vamos lá. Isso, aí, arrasou. Quando eu era criança, não criança, bem criança, mas eu me lembro de sempre falar que eu queria ter um salão de beleza. Só que, até a época que eu fiz faculdade, inclusive, tem uma amiga minha que fala: amiga, lembra que você falava que você queria ter um salão? Mas assim, pra mim era pra mexer com o cabelo, né? E aí a gente cresce, né? Alguns nossos sonhos vão ficando parados, a gente vai e entra nesse mercado de empresa. Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, menor aprendiz na época, né? Numa multinacional. Então, eu saí um pouquinho dessa área de, nossa, quero ter alguma coisa minha, né? Eu trabalhei já no departamento de RH, trabalhei como jovem menor aprendiz no departamento de manutenção. Saí do RH pra entrar no banco, e aí eu fiquei os últimos 7 anos trabalhando no banco. Cara, hoje em dia, 7 anos no banco já é guerra, já é vitória, né? Não é nem guerra, é vitória. Antigamente a galera ficava 15, 20, 30 ainda anos. Ainda tem, mas eu acho que, tipo, é menor guerreiros. A vida útil, né? Eles porque são a galera muito começa... guerreiros, Eu falo que, assim, eu aguentei, acho que um pouquinho mais do que eu
poderia aguentar. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu tinha até me esquecido um pouco dessa parte de, queria ter meu salão, né? Apesar de que, sei lá, acho que em 2015, eu ainda tinha uma pulseirinha de berloques com tesourinha, pente de cabeleireira, enfim. Mas ficou, né? Esse sonho ficou meio parado. E aí, depois que eu comecei a trabalhar no banco, acho que foi em 2016 ou 2017, eu senti uma necessidade muito forte de ter um plano B. Que foi quando começou algumas dificuldades no meu trabalho. E eu queria não um plano B financeiro, um plano B como válvula de escape mesmo, pra cabeça, né? Tirar o foco do turbilhão do dia. E realmente me divertia ali, fazendo alguma coisa que me desse prazer. E aí eu comecei a fazer maquiagem. Miga, foi numa época que eu ainda usava aquelas maquiagens da Avon, sabe? Azul e prata. E a galera amava a forma como eu me maquiava. Péssima, mas o pessoal amava. E eu aceitava, tipo, cobrava 40, 50 reais, fazia madrinha. Ai, amiga, minha irmã vai batizar. Faz uma maquiagem pra ir no batismo. Faço, fui, fazia. E aí começou a virar um hobby pra mim a maquiagem. E em determinado momento eu vi aquilo como profissão. Levei meu primeiro balde d'água fria. O que rolou? Levei um balde d'água fria. Eu entrei em contato com o salão daqui da região, não vou citar nomes. E falei que eu queria, né, ter a oportunidade de crescer, de conhecer mais esse mundo. Só que eu trabalhava no CLT, então eu não deixaria a minha maior renda pra atuar somente nisso no momento, por insegurança, né, amiga? Aquela coisa que a gente já sabe. Enfim. O rapaz me chamou pra conversar, né? E a gente trocou muitas ideias. Eu sou muito de escrever, né? Estratégias e planos e tal. Então, eu já tinha tudo muito bem planejadinho, coisas que eu faria pro crescimento da minha marca, do meu negócio. Na época era só maquiagem, né? Mas eu conversei com ele um tempão, falei todas as estratégias, coisas que eu queria fazer. Enfim, resumo da obra. Já Passou consigo até imaginar. 2 meses, né? A gente fechou um contrato no boca a boca de freelancer. Ele não me chamou pra fazer uma maquiagem. Tipo, era dezembro e não tinha maquiagem. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, né? Porque até eu, trabalhando sozinha... Já tinha demanda? Enfim. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e ele me destruiu. Falou que da forma que eu queria trabalhar não ia dar certo. E que ou eu trabalhava pro banco, né? Já era bancária. Ou eu me dedicava à área da beleza, que eu não podia escolher que horas eu ia trabalhar, que não dava pra eu me comprometer. Enfim, amiga, assim, gente, sério. Em vez de te falar... E assim, nada impede de ele ter essa opinião. Tá tudo bem. Tanto que eu concordei com ele, Mas né? ao invés de falar pra você ali na cara do gol... Não, Foi né? o que eu respondi pra ele. Eu fiquei muito nervosa no momento, eu acho que qualquer pessoa ficaria, mas eu agi mais na razão do que na emoção. Então eu me acalmei e respondi, cara, perfeito, eu entendo seu ponto de vista, apesar de não concordar, tá tudo certo, beleza. Só que eu acho que você deveria ter me falado isso lá quando a gente combinou, né? E tá tudo bem. Isso foi de novembro pra dezembro, né? E aí passou, uma amiga minha começou a fazer extensão de cílios e micropigmentação e sobrancelhas, a gente combinou de eu ir trabalhar com ela na sala dela. Amiga, vamos dividir aluguel? Amiga, eu não consigo dividir aluguel, né? O que eu consigo fazer é te pagar um percentual, levo meus materiais, você pode usar, minha cadeira, enfim. Não, então fechou. Vamos marcar um dia, vou fazer uma organização aqui e você vem. No dia que era pra gente fazer a mudança, a dona do salão... Não, deixou. Segundo balde d'água fria. A dona do salão surtou, falou que se fosse pra fazer maquiagem, eu faria maquiagem no salão dela e não dentro de uma sala sublocada. Falei, amiga, fica em paz, tá tudo certo, não tem problema, pra mim tá beleza. 3 meses depois, a dona do salão me chamou. Fiz um teste, comecei a trabalhar como freelancer, né? E aí eu fiquei basicamente 1 ano e meio trabalhando a domicílio, fazendo maquiagem e tal, até que entrou a sobrancelha na minha vida. A sobrancelha também entrou do nada. Minha sogra pedia muito pra eu fazer a sobrancelha dela. E eu falei, ai, cara, quer saber? Vou fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou saber se eu vou gostar. Você sabe que eu já tentei, assim. Tenho curso de design e tudo mais, mas não foi uma área que me encantou, assim. Eu vejo que muitas maquiadoras entram, se encantam, mas comigo não foi, cara. Tem a Nayara. A Nayara, várias, várias meninas. Cara, eu adoro o trabalho dela, mas enfim. Fiz por conta da minha sogra, né, o curso de design de sobrancelhas. Fiz um basicão de tudo. E não aprendi praticamente nada.
Só que eu saí de lá, cara, querendo fazer a sobrancelha de todo mundo. Eu olhava pra pessoa e só enxergava a sobrancelha. Eu falei, meu, isso é muito satisfatório. E era terapêutico pra mim, né? Já passando por dificuldades psicológicas, sem saber. Uhum. E aí eu fiz esse curso em abril. Quando foi em agosto, eu fiz um segundo curso, que foi com a minha amiga, minha parceira de vida, Fá. E aí eu me apaixonei mais ainda pela área. Eu fiz um dia de curso com ela no dia do meu aniversário, se eu não me engano foi em 2019. E aí no dia seguinte, eu acho que foi o baque mais foda da minha vida. Que foi quando um gestor que não me conhecia me chamou pra uma conversa. E aí ele apontava o dedo, e gritava, e empurrava a cadeira, e batia na mesa. E eu achei esperando uma conversa profissional. Não, ele colocou o dedo na minha ferida, que eu já tava com o emocional bem abalado, né? E ele vem e fala: você não tem capacidade pra empreender. Você não tem capacidade pra administrar o seu próprio negócio. Não vai dar certo, você não sabe lidar com X situações. Então, assim, não serve pra você. Naquele momento eu não sabia o que fazer, não conseguia responder, não conseguia fazer nada, nem chorar eu não chorei, eu só segurava na cadeira e falava, meu Deus, né? Não era isso que eu esperava, mas tudo bem. Mas depois eu só chorava. E foi nesse momento que eu descobri que eu tinha burnout. Começou o tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, passei poucas e boas. E até então, até esse momento, eu era já apaixonada por sobrancelhas, trabalhava com maquiagem em sobrancelhas, mas não tinha visto isso como um negócio. E eu não sei se foi o fato de ele tocar nessa ferida e falar que eu não tenho capacidade que me deu aquele empurrão de falar, meu, é isso. Eu tô gostando, tô me dando bem. Eu tava conseguindo muita cliente no boca a boca, graças a Deus. E hoje eu ainda consigo dessa forma. Né? Essa divulgação é forte pra mim. E aí eu falei, não, eu vou investir nisso. Ou não, eu já tenho, né? Vamos atrás. E eu fui estudando mais, me especializando mais, né? Nas terapias. Nossa, menina, que delícia fazer terapia. Nossa, eu sou apaixonada Que também. delícia fazer terapia. Eu fui me conhecendo mais, né? Fiz a mentoria com você em 2020, que, assim, expandiu a minha visão num nível absurdo. Eu já tinha decidido que eu não queria aquilo mais pra mim, porém, ainda tava com medos, né? Muitos receios. E eu lembro de uma coisa que você falava na mentoria, que era assim, imagina que você sai de onde você tá hoje, você faz alguma coisa que não dá certo. Se não der certo, você já passou pelo pior. Qual é o pior cenário que pode acontecer, Exato. né? Tipo, isso é um pensamento muito top da Isso gente ter nesse ficou na momento, minha cabeça, né? amiga, assim, muito forte, né? E eu falei, cara, o pior eu já passei com 26 anos tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra dor de ansiedade. Não vou chorar. Pode ficar à vontade. Isso é muito lindo, porque fica gravado, então você tem, tipo, um registro da sua história mesmo pra ouvir depois. Isso é muito legal. Muito incrível. Ai, que lindo. Ô, querido, obrigada. Ai, socorro. Ai. Mas é muito incrível. Sabe o que eu ia te perguntar, assim, ainda falando da parte pesada, assim, né? Houve esse episódio que foi muito marcante pra você, né? De alguém apontar pra você e falar, você não é capaz, você não vai ter capacidade e tudo mais. Primeiro, eu acredito até que essa virada de chave não foi na hora, porque eu até acompanhei um pouco depois, demorou, né? Mas como que foi pra você quando você percebeu que, tipo assim, até a gente falou sobre isso ontem, né? Cara, eu tava dando ouvidos pra uma pessoa que, assim, velho, ele Terapia. não me conhece. Tipo, ele não me Terapia. conhece. Como eu vou comprar o que ele me falou como uma verdade, sabe? É muito louco, né, amiga? Porque a gente, quando a gente tá inserido no meio, a gente esquece tudo que a gente sabe, basicamente, né? Eu tava inserida no meio que eu realmente tava com um cabresto, né? Então, tudo que me falavam ali pra mim era regra. E eu seguia fielmente. E em terapia, né, a gente vai aprofundando alguns sentimentos. E aí você para pra pensar, você fala, cara, ele não me conhece, sabe? Ele me conhece das 10 às 4. Essa pessoa, ela não sabe nada da minha vida. Nossa, ela não e conhece 5% de toda a sua capacidade, de toda a sua história, Ela não nem conhece isso. nada da minha história. Então, assim, por que eu tô deixando uma pessoa Y ditar uma regra na minha vida que pode impactar a minha vida toda, sendo que, assim,
eu sei do que eu sou capaz, sabe? Aí a gente para, né, gata? Formada, faz curso pra caramba, busca conhecimento de tudo quanto é lado, né? Tem network, conhece muita gente foda. Por que eu vou ficar me limitando a um julgamento que essa pessoa fez, né? Não tem porquê. E aí foi quando começou a cair minha ficha, que eu comecei a ficar um pouquinho mais zen, um pouquinho mais tranquila, aprendi a falar não mais vezes. Isso, nossa, foi uma mudança total na minha vida. Eu era a pessoa do sim, chegava a abraçar o mundo com as pernas, não dava mais pra eu fazer nada, e eu tava lá, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Até hoje eu sou um pouquinho assim. Mas eu era muito assim, e isso me acumulava muito. Né? Então, eu ouvia muitas vezes que fulano ou ciclano era melhor do que eu naquele ambiente, né? Mas fulano e ciclano não tava tendo as mesmas atribuições que eu, porque eu já tinha agarrado outras coisas que não eram pertinentes a mim, né? Que isso era de mim. E aí eu falei, não quero mais. Cara, pra mim não dá. Eu quero fazer um paralelo, e agora eu vou olhar até pra vocês, olhos nos olhos. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, não todas vocês, mas algumas de vocês, ou já passaram e já ressignificaram essa coisa, ainda mais se vocês têm um sonho de fazer alguma coisa e alguém algum dia falou pra vocês que vocês não seriam capazes. Mas pode ser que tenha algumas de vocês que estão passando por isso nesse exato momento, né? Opa! Parar. Essa vontade realmente de fazer algo acontecer, mas de duas uma, ou já ter ouvido realmente de alguém que você não é capaz e ter comprado isso como verdade, ou ter tanto medo de que de fato você não seja capaz que você mesma começa a criar isso na sua cabeça. Você se limita. Exatamente. E assim, olha, até quero puxar pra um adendo pra essa parte da história, porque é muito louco, né? A gente se identifica com as pessoas de duas formas. Uma, quando elas estão passando por algo parecido com o que a gente passa no momento, porque a gente fala, caramba, não sou só eu. Mas também a gente pode se identificar se inspirando. Então, acho que você pode ter aqui com a sua história, meninas se inspirando das duas formas, né? Meninas, mulheres se inspirando das duas formas. Tanto as que já passaram. Se você, inclusive, já passou por isso, deixa aqui nos comentários, principalmente do E se do estiver YouTube. passando por isso, chama que a gente Chama, conversa, a exato. gente troca uma ideia. Vão se apoiando aí nos comentários, porque realmente é uma grande rede. Mas quem tá nesse momento agora, vale frisar que, às vezes, no momento ali, no meio do olho do furacão, parece que não vai passar. E que tudo é tão intenso. É o que eu falo. Quando você tá passando pela situação, você acha que você nunca vai sair daquilo. Que você não tem capacidade de fazer mais nada na sua vida. Que se você sair dali, você vai passar fome. Se você fizer qualquer outra coisa, não vai dar certo, né? Só que as pessoas que estão vendo de fora estão te falando. Cara, não é isso, não é isso. Tem um mundo de oportunidades, sabe? E você lá, né, assim, fechado. O cabrestinho que a gente dentro tava da sua falando. bolha. Mas, na verdade, gente, assim, é mais é a questão do autoconhecimento. É você saber os seus limites, é você entender quem você é e o que você quer e onde você quer chegar. E pôr um ponto final, realmente. Fala, não é isso que eu quero pra mim, tchau, obrigado, vou atrás do que eu gosto. Você sabe que quando a gente se conheceu, tipo, você falou que você me seguia antes no perfil de maquiagem e tal, mas quando a gente começou a conversar mesmo, né, que eu te convidei pra participar da mentoria, você entrou e tudo mais, a gente tinha um grupo bem seleto, fechado, então dava pra gente se escutar, conversar e falar e tal. E eu lembro de ouvir a sua história, tanto lá no WhatsApp, quando a gente conversava, quanto lá no próprio grupo, e falar, velho, porque eu já tinha passado, né? Eu já tinha saído do banco, já tinha ressignificado isso, já tava vivendo daquilo, já tava dando muito certo. Na verdade, eu já tava mudando de... Já tava indo pra outro caminho, já tá tava tudo meio que certo. deixando a maquiagem, E aí eu escutava você contando sua história e falar do que você fazia, via seu trabalho, eu falava, por favor, enxerga logo que existe outra coisa. Tipo, dava vontade de eu pegar e limpar, assim, seu óculos. Mas... outra coisa também que eu tava conversando com uma outra mentorada hoje. Aliás, não foi hoje, não foi ontem com você. Cada um tem seu tempo de enxergar as coisas, né? Ali eu não tinha como, por mais que eu visse o seu potencial e visse que eu já passei que daria certo, o máximo que eu podia fazer era te apoiar, conduzir ali no processo de autoconhecimento, ou a gente conversar e tudo mais, porque você ia ter seu momento, de uma forma ou de outra, né? E hoje eu entendo como você se sentia, porque eu me sinto assim vendo quem continua lá. Falo, meu Deus, gente, abra o olho, sabe? Tipo, ninguém merece ficar num lugar que não se sente mais confortável, num lugar que não faz mais bem, que você não levanta disposto a fazer acontecer, né? Mas cada pessoa passa por um processo, eu acho que todo mundo tem o seu processo pra passar.
Por mais difícil que seja, né? A gente Uhum. passa por ele. E com muita fé e muita força de vontade, a gente vai e às vezes dá uma paradinha, mas vamos. Cada um no seu ritmo, Cada um né? no seu ritmo. Antes da gente falar necessariamente da transição de carreira, porque eu sei que tem muitas meninas que estão querendo fazer, ou tem medo também e tal, eu queria que a gente falasse um pouco mais profundamente disso. Mas antes, né? Antes da transição de carreira se efetivar de fato, você passou pelas questões emocionais, no banco Sim. e tudo mais. O que você teve? Como é que você lidou? Como você imagina que isso surgiu? Na verdade, eu já tinha sinais, né, desde lá de 2016, 2017, que eu sofria de ansiedade, né? Só que eu me considerava só uma pessoa ansiosa. Então, assim, não era uma coisa de ficar chorando, não era uma coisa de ficar com sintomas físicos, não era uma coisa de perder, por exemplo, vaidade. Então, assim, eram sintomas. Nervosismo, suor nas mãos e tal. Ah, eu sou ansiosa. E aí eu nunca tinha ido atrás de ajuda. 2019, mais ou menos, que foi quando iniciou todo esse turbilhão, todo esse transtorno. Gente, é muito louco isso, né? Como o nosso corpo é doido, é tudo muito ligado. Tava passando por tudo isso, todo esse processo. Depois desse feedback, que foi uma paulada na minha fuça, eu comecei a ter sintomas físicos muito fortes. Então, por exemplo, eu já tive infecção de urina muito forte, de ficar internada vários dias. E nesse período da minha ansiedade, eu achei que eu tava com infecção de urina, porque eu ia no banheiro e não conseguia fazer xixi. Só que eu não tinha dor, eu não tinha nada. Aí eu ia no banheiro e não conseguia fazer xixi. Tava com a bexiga doendo, apertada, aí eu não conseguia. Tô com infecção de urina. Fazia exame, nada. Nada. Dor de cabeça, pra mim, era mato já. Era todos os dias dor de cabeça, uma enxaqueca. Esse meu lado direito aqui parecia que tava inchado de Nossa. tanta dor de cabeça. Dor no peito, que até então, pra mim, eu achava que eu tava infartando com 26 anos. Tudo bem que tem gente que infarta com 26 anos, mas, né... Eu ia no mercado, segurando o carrinho de compra, parava assim no meio do mercado e falava, amor, tenho certeza que eu vou ter um ataque cardíaco. Nossa, aí ele, se você ficar falando, péssimo. você vai ter, menina. É. Não, mas tá doendo, tá apertando, eu não consigo respirar. Falta de ar, muita falta de ar. E teve um determinado dia, um dia de uma situação X aí, que só do meu telefone tocar eu já começava a chorar. Nesse dia, eu tive a dor na bexiga, eu tive ânsia de vômito, eu tive dor de cabeça, eu tive dor na lombar, eu tive X sintomas físicos. Caramba, o corpo falando o tempo todo, corpo né? gritando. Desesperado. E aí eu tava atendendo, eu lembro até hoje, eu tava atendendo um cliente, tava com uma pessoa do lado, e eu falei, cara, termina de atender porque eu preciso ir no banheiro vomitar. E não tinha nada no estômago, porque eu não tava comendo direito, né? E aí eu saí de lá, essa pessoa, não, você vai passar na farmácia, vai fazer um teste de gravidez, né? Primeira coisa, né? Basta ser mulher. Eu, boba, né? Nunca tive todos esses sintomas de uma vez. Fui e comprei o bendito teste. Negativo. E aí, conversando com outras pessoas e tal, me falaram, amiga, vai fazer uma terapiazinha? Vai procurar uma psicóloga? Não tô te chamando de doida, não, tá? Mas vai procurar uma psicóloga? Aí eu falei, cara, eu vou. Bem, assim, não querendo ir. Sabe aquele receio de quem vai pela primeira vez na psicóloga? Eu era essa pessoa. E fui. Na minha primeira consulta, foram 30 minutos chorando. Não conseguia falar com a psicóloga. Na minha segunda consulta, foram 30 minutos chorando. E aí eu já tive diagnóstico. Burnout. Provavelmente você tá entre um pânico e um burnout, mas pelo que você consegue relatar, né? Porque eu não conseguia falar, é um burnout. Então a gente vai ter que tratar, possivelmente com medicação. Meu mundo caiu ali. Cara, que louco, Acabou. né? Como a gente... Primeiro, é o preconceito que a gente tem dessa situação, mas eu acho que seu mundo acabou não por... Talvez não só pela medicação, mas por tipo, meu Deus, Não em que querer ponto eu aceitar. cheguei? Exato. Não querer aceitar que eu estava nessa situação. Sim, Né? nossa, em que ponto eu cheguei? Eu cheguei a tomar medicação pra ansiedade e tal, mas o meu jogo todo começou até aproveitar pra você molhar o bico aí pra eu contar uma parte da minha história também, né? Já que eu disse que eu ia falar. Eu já tomei medicação pra ansiedade e tal, mas foi tudo pós-banco. Depois empreendendo. Mas porque toda a demanda veio junto, eu casei, enfim, tentando equilibrar todos os pratinhos e tal. Mas minha história com banco... foi... Na realidade, eu entrei no banco sabendo que eu ia sair. Porque eu já maquiava antes.
é que eu não é que não é nem que eu não via como profissão, porque antes disso eu já tinha trabalhado em salão, já tinha, enfim, um monte de coisas. A questão é que eu não cogitava que era possível viver só daquilo, esse era um ponto. E o segundo ponto é que quando eu entrei no banco era uma realidade boa demais pra ser verdade na época. Época boa. Época boa, eu Época ganhava boa. bem, ainda trabalhava 6 horas, não era, nossa, nem de longe toda essa pressão, assim. Eu não fui uma pessoa que sofreu com a pressão do banco, realmente. Tipo assim, vale alimentação maior do que o salário mínimo de muita gente. Você falava, meu Deus, como assim, né? Tanto que os meus pais, na época que essa parte eu acho que eu já falei, na época que eu falei que tava decidida de que ia sair e tal, eu fiquei 1 ano guardando dinheiro na gaveta do meu pai pra provar que eu não tava ficando louca. Que, Eu tipo, lembro. dava pra ter grana ali, que... Ainda assim, lógico, logo que eu saí, não foi exatamente a mesma, né? A mesma proporção, mas era loucura sair, né? Tipo, um puto trabalho bom e tal. Mas minha questão com o banco foi muito mais a questão do sonho. Não é que ninguém me abusou mentalmente ali, na questão do trabalho e tudo mais, porque eu terminei registrada como caixa. E assim, eu respondia pra uma outra pessoa. E como chegou num determinado momento ali do banco que a minha chavinha já tinha virado, os últimos... Cara, sei lá. Ó, minha história foi a seguinte. Eu já tava com o Márcio, já namorava com o Márcio. Logo que eu conheci o Márcio, eu tava numa fase que eu falei, putz, acho que eu quero ser bancária. Porque eu ia muito bem, assim, os chefes gostavam de mim e tudo mais. Eu sempre falei isso, eu sempre tive muita facilidade nos lugares que eu trabalhei. Inclusive de ser promovida quando não deveria ser, pra um cargo que eu não sustentava, pela simpatia, pela tratativa com as pessoas e tudo mais. Então, no banco não era diferente. E aí, eu sempre tive um lado meio competitivo, assim. Como eu via que eu ia super bem, falei, não, acho que eu quero ser bancária, acho que dá pra crescer e tal. Aí fui, me empenhei nas férias da faculdade, fiz a CPA 10, passei, fui a primeira da agência a passar sem o curso do banco e tal. Aí me empolguei. Só que daí também caí do cavalo, porque meu chefe tinha me prometido um cargo. E parece que o banco depois tinha umas regras, né? Pra sair de um, você tinha que ir pro outro e tal. Ainda Enfim, tem. não rolou. Aí depois esse chefe saiu, entrou uma outra pessoa. Nessa época já tinha esfriado um pouquinho mais. Mas essa moça gostava muito de mim também. Eu fui lá pra abertura de contas, que eu detestava o caixa. Detestava. Eu não sou muito atenta, assim, pra essas coisas. Odeio. Suspeitíssima. Não, tinha medo. Tinha muito medo, né? De dar diferença. Eu sempre falei, se um dia eu der diferença grande nesse caixa, eu não pago. Eu sempre falei, eu não pago. Vocês me mandam embora, mas eu não pago. Eu via gente fazendo empréstimo pra pagar diferença. Ninguém merece. Enfim. Aí, passou essa fase e tal. E o Márcio falava muito pra mim. Ele falava repetidamente. Você não quer trabalhar disso, não combina com você, você arrasa na maquiagem, você vai muito bem, né? E o Márcio sempre me apoiando muito, e aí foi aí que a chavinha virou. Um dos cursos de desenvolvimento pessoal que eu fiz um no primeiro ano que eu comecei a namorar o Márcio, em 2015, depois eu fiz um em 2017, janeiro de 2017. Eu saí desse curso falando, eu fico no banco somente até o final de dezembro de 2017. Decidida. E assim foi. Só que 2017 inteiro foi uma luta interna. Meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Até então, só tinha falado pros meus pais que eu tinha aquele ano pra, né, me organizar e tudo mais. Mas lá no banco eu fui me programando pra falar em dezembro. Aí eu falava, em dezembro eu vou falar que eu não quero virar o ano lá e tal, não sei coisa. Aí, 2017 foi até então o ano que eu mais bombei na maquiagem. Aí eu falei, acho que isso é um sinal, tô indo bem, é uma validação, né? Participei de um concurso de maquiagem em São Paulo, fiquei, tipo, 3º lugar do concurso. Eu nem cogitava que eu ia ser aprovada pra entrar, eu fiquei em 3º lugar. Eu falei, tô tendo sinais. Tá caminhando. Tem alguma coisa aqui. Aí, tipo, eu tava super decidida, mas morrendo de medo. Foi o ano do medo. Aí, dezembro... Essa história é muito engraçada. Eu tenho uma amiga, ela não trabalha mais com isso, mas ela fez um curso de coaching. Eu também fiz os mesmos cursos depois. E na época a gente precisava fazer um no outro e tal. E eu passei por um processo de coaching com ela. E aí eu lembro que naquela fase eu tava, meu Deus, eu tenho que sair do banco, eu não vou ter dinheiro, não sei o que lá. E o medo, aquele medo lascado. Quem me olha hoje, né? Nossa, a Gabi é corajosa, parece que não tem medo de nada. Um monte de gente fala isso pra mim, mas a fase que eu mais tive medo foi a fase da transição de carreira do banco, assim. É a mais difícil. É a mais difícil. E aí, teve um dia que eu tava no parque da cidade com essa minha amiga. Ela falava, tá, quando você vai falar com seu chefe? Eu vou falar, tal dia. E aí era assim, ó, sábado ia ter um churrasco. E eu falei, bom, não vou falar com ele na sexta, porque sábado vai ter um churrasco da equipe, vai ficar mó climão. Vou falar na segunda. Beleza? Beleza? E aí, resumidamente, o cara me chamou pra conversar na sexta. E eu não tive coragem de, tipo, não falar, porque ele me deu um feedback, tava super me apoiando, queria me, enfim, dar a oportunidade e tal. Falei, ó, chefe, não vai dar. Aí, nesse dia eu falei. Mas antes disso, eu tinha tanto medo de falar com ele.
Era medo mesmo, só que eu acho que eu tinha medo de decepcionar. Sabe? Eu não tinha medo de ele me falar não. Eu tinha medo, meu Deus, eu vou deixar na mão. Meu Deus, mas e se? Meu Deus, Tem mas isso os também, pais. né? Eu tinha um medo. E aí essa minha amiga falou assim, tá, vamos treinar. Finge que eu sou ele. Juro por Deus, juro. A gente no parque da cidade, sentada num tronco, uma de frente pra outra. Finge que eu sou ele. Aí eu falava, fulano de tal, é assim, porque meu sonho, é não sei o que. E chorava, e falando com ela como se ela fosse ele. Maravilhosa. Aí terminou, deu um abração nela, falei, amiga, é isso, obrigado e tal. E treinei com ela o que eu ia falar com ele. E aí, resumindo, ele me Não chamou... falou nada. Não, comecei a chorar na hora, porque eu tava programada mentalmente pra falar com ele na segunda. Ele me chamou na sexta. E, ai, Gabi, porque você vai muito bem nisso, e aqui dá pra melhorar, mas você vai muito bem naquilo, eu queria pensar em você ali. Eu, chefe, então, nossa, depois do então, aí o queixinho já começou a tremer. Ele, calma, eu falei alguma coisa, meu chefe era muito de boa nessa época. Ao contrário do seu, muito de Não. boa. Tanto que ele foi mandado Total. embora depois, pouco tempo depois que eu, porque gente muito de boa não rola Não fica, muito. né? não serve. E aí ele falou, calma, eu falei alguma coisa. Eu falei, não, chefe, não é você. Daí eu vomitei, comecei a falar. E sempre que eu choro muito, fico nervosa, eu não falo coisa com coisa. Normal. Mas resumindo a ópera, depois disso ele falou, não, fica tranquila, eu vou honrar, tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Eu sempre fui muito honesta e, tipo, sabe, justa no que eu faço. Eu falei, olha, obrigada, de coração. Até o dia que você me mandar embora, você vai ter meu melhor lado daqui, a melhor funcionária que eu puder ser. Só que daí, realmente, eu fiquei tão feliz que ele me falou sim, ali naquele momento, que eu virei a chavinha. Nossa, eu tava produzindo mais do que antes, e simpática, e não sei o quê. E, nossa, isso foi de dezembro pra janeiro. Eu fiquei indo, tipo, bem até fevereiro e tal. Aí, todo mês que eu ia falar com ele, ele falava, final do mês. Depois, final do mês. Depois, final do mês. Normal. Aí, chegou março. Meu avô faleceu em março. Ai, Aí, eu fiquei 5 dias fora. E quando eu voltei, nessa semana que eu fiquei fora, eu participei de outro curso de desenvolvimento pessoal. Eu sou ainda doida, participei de outro. Mas lá, várias fichas caindo. Eu falei, eu não vou ficar afundando minha vida aqui. A vida passando e eu correndo o risco de não realizar meu sonho. Tipo, não vou. Aí eu cheguei na segunda-feira, sentei na mesa dele chorando. Falei, chefe, seguinte, você já sabe que eu já tava decidida. Eu sei que não depende de você me mandar embora e tal, mas todo mês eu tô contando os dias, eu não tô aguentando mais. Eu falei, meu avô acabou de falecer, me caiu uma ficha enorme. Eu falei, ou você me manda embora ou você vai me pagar em casa porque eu vou ficar louca. Falei assim, desse jeito pra ele. De duas uma. Ele falou, ó, Gabi, eu realmente não consigo agora, porque tinha todos uns procedimentos lá, e ele queria muito contratar uma menina que era menor aprendiz, só que tinha um prazo. Eu falei, eu não quero lascar com a menina. Tipo, quero muito que ela entre. Tanto que ela tá lá até hoje, adora. E aí, ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não tá bem e tal, porque nessa fase eu já tava começando a ficar bilolada, assim, tava, porque é muita ansiedade. Queria sair. Depois do sim que ele me falou, eu marquei curso, eu comprei um monte de coisa. Tipo, comecei a perder trabalho, porque começou a vir gente de curso durante o meio da semana, e eu já frustrada. Aí ele falou, eu sei que você... Presa. Não podendo realizar o que você queria fazer. E ele era tão gente boa que ele falou, ó, eu sei que você não tá bem, vamos fazer o seguinte, você fica no pré-atendimento pra mim até eu conseguir resolver isso? Falei, fico. Aí eu entrava, tipo, 8 e pouco, saía 12 e pouco. Mas aí também, dali em diante, o Márcio virou e falou assim pra mim, amor, enquanto você for a melhor funcionária que eles têm, eles não vão te mandar embora. Você não precisa prejudicar ninguém, porque não é da tua índole, mas dá uma baixada no ímpeto aí, senão... Não vai resolver. Não vai. Aí eu falei, você tem toda a razão. Aí comecei a ficar no pré-atendimento, conversava o dia inteiro com os veinhos. Conversava o dia inteiro com segurança, e dava risada. E tinha uma chefe lá. Ela olhava pra mim, mas ela me fuzilava, era outra chefe. Aí foi passando. Teve um dia que ele falou, eu fui fazer um curso lá em São Paulo ainda, de maquiagem. Aí ele falou, fui na mesa dele um dia. Falei, chefe, e aí, você vai mandar ou não vai mandar? Ele falou, sexta eu mando. Eu falei, chefe, sexta eu não venho. Você esqueceu que é a prova do curso lá. Ele falou, tá bom, Gabi, vai lá na mesa da Adriane, assina seus papéis. Foi tipo uma quarta-feira, sei lá. Nossa, o dia mais feliz da minha vida, assim. Mas foi 1 ano e 8 meses, desde a data da decisão que eu ia sair mesmo até eu conseguir sair. Não é fácil. E aí a minha parte emocional mesmo, como eu falei, até pra emendar esse assunto, pra te passar a bola de novo, a parte emocional da ansiedade e tudo mais, veio depois. Porque eu tinha que honrar aquela decisão, né? Sim. Eu decidi sair, eu decidi não ter o salário, beleza, mas vamos fazer acontecer. E você saiu em 2018? Junho de 2018. 2019 a gente entrou na pandemia. Então.
Linda! Pois é. Não, foi 2020 a pandemia. Foi final de Foi. 2019, começo de 2020, verdade. Foi tipo isso aí. fevereiro pra março a pandemia começou, aí. assim. Então, tipo, e foi muito rápido. Depois que eu saí do banco, eu fiquei 6 meses com o estúdio no fundo da casa da minha mãe ainda. Aí depois, tipo, já não tava dando pra ficar mais lá, porque era realmente fundo de casa e casa antiga, assim, sabe? Aí o Márcio falou, amor, não tá dando, né? Eu falei, tá bom. Santo Márcio. O Márcio sempre assim, eu sempre fui, tipo, meio desligada pra essas puxadinha. coisas. E aí eu aluguei meu estúdio, dali pra frente foi direto. E assim, eu percebo que de eu ter tido meu estúdio pra frente, né, foi realmente o maior ápice de responsabilidade que eu podia assumir. Também o maior ápice de ansiedade, de medo, de coisas que eu precisei evoluir e melhorar. Mas ali também foi a virada de chave. Assim, dali pra mim, foi realmente que nasceu uma empreendedora em mim. Antes era tipo uma sonhadora, fazendo o que gostava, sabe? Mas quando muito a gente sensacional. vê, acho que o circo pega fogo, mas no bom sentido. Que as coisas começam a fluir. A gente realmente entende como aquilo funciona. Tipo, cara, se eu não fizer dar certo, ninguém vai fazer. Se eu não cuidar do meu jeitinho, das minhas ninguém vai conquistar por mim. E acho que começa com essa palavra, né? É meu. É meu. É meu sonho. É seu. Né? Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai lá dar a cara, se responsabilizar e pagar a conta e o aluguel. Ninguém vai. Se você não for, ninguém vai atrás. Exato. E quando cai essa ficha de, tipo, que foi o que aconteceu na minha transição, apesar de eu querer muito estar fora dali, a gente fica preso, né? A renda que vem todo mês, aos benefícios que a gente tem ali, a rotina, né? Ao círculo de amizade, a tudo. Pra quem tá com crise de ansiedade, não é fácil abrir mão de tantas coisas assim, práticas, né? Até digamos. porque a incerteza aumenta a ansiedade, Aumenta né? muito, exato. Então, no dia que chegou... Como foi o meu processo? Eu não podia pedir demissão, porque eu estava em tratamento, né? Então, fui orientada a não pedir demissão, porque eu ia ficar sem salário, sem benefício, sem seguro de vida, sem nada, né? Ia ficar eu e a minha ansiedade. Um parêntese, a parte boa do bancário é que o sindicato deve ser um dos que mais funciona, né? Porque não posso falar que não. Eles dão uma bela protegida, assim. Tipo, no meu caso, foi super assim também. Te conto no off. O meu... ok, abafa. Eu não posso falar que não, Foi um pouquinho pesadinho o que aconteceu, mas E apesar da gente querer isso, ao mesmo tempo a gente tem essa insegurança, que é o que a maioria das pessoas tem, né? E é normal, gente. Você não vai... Se você falar que você fez a transição linda e bela e plena... É outra mentira, porque não é normal, não é fácil, né? Você, tipo, tá ali com um salário fixo, uma renda fixa, benefício, tá cômodo, tá na sua zona de conforto. Você tem um plano B que tá caminhando em paralelo, mas você tem ali o seu fixo, né? Até porque a insegurança é igual a ansiedade. É positiva. É pra gente não se meter o louco, não fazer doideira. Tipo, Não a gente precisa não ter segurança pra poder ponderar. Tem que ter esse medinho. Eu acho que, assim, muita gente fala, ai, amiga, mas eu tenho medo. Ai, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Eu acho que o medo, ele é positivo. Se você não deixar ele te travar, né? Se você ir com medo mesmo, né? Essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Você tem que ir com medo mesmo. Por quê? Quando você perde o medo, você fica, tipo, muito arrojado, né? Você quer fazer loucura, quer colocar a carroça na frente dos bois. E muitas das vezes pode até dar certo pra algumas pessoas, mas pra grande maioria não dá. Então, você ter medo, você vai. Mas você vai com essa precaução. Cautela, então, tipo assim... né? Não posso meter o louco, entende? Então, eu tenho que ir com todo cuidado. Eu vou atrás do meu sonho, sim, mas vamos devagar. Vamos estudar, vamos montar estratégia, vamos, né, com consciência do que a gente tá fazendo pra não atropelar tudo e não fazer isso dar errado, né? Porque muita gente quebra, digamos assim, por esse anseio, né, de ver tudo pronto, de ver tudo lindo. Então, por exemplo, hoje meu sonho é ter um salão chiquetoso, maravilhoso, lindo, perfeito. Com, como fala aquele vídeo da Maísa? Couro de vaca e tudo mais. Sofás em couro de Exato, vaca? meu sonho de princesa. Só que não é ainda a minha realidade. Então, eu não posso atropelar, me enfiar numa dívida pra realizar esse meu sonho gigantesco se eu não vou conseguir cumprir com os meus, com as minhas obrigações, né? Então, o medo, ele tá me segurando nesse quesito. Que se fosse uma pessoa mais doida, mais extrapolada, não, vamos fazer um empréstimo aqui.
1 milhão. E o seu na verdade, tá fazendo você construir o próximo degrau. Exato. E depois o próximo e o próximo. E até vamos chegar assim, lá. vamos assim. Exato. Né? E aí, só voltando um pouquinho na minha transição, eu fui Uhum. orientada a não pedir demissão. Parei pra pensar e fez sentido realmente, porque eu tava fazendo tratamento. E eu falei, cara, eu vou fazer tratamento que jeito? Sem dinheiro, sem benefício nenhum, sem nada, sem FGTS, sem nada, né? Então, vamos aguentar mais um pouquinho. Então, continuei nas terapias, aumentamos as sessões e fui desacelerando, que é essa questão que o Márcio falou pra você. Se você for a melhor funcionária, eles não vão te mandar embora. Então, foi nesse ponto que eu aprendi a falar mais nãos. E que eu fui desacelerando, né? Graças a Deus teve uma troca de gestão, recebi uma gestora maravilhosa, gosto dela bastante até hoje. A gente dá uma afastada, né? Mas é uma pessoa que, assim, me escutava como pessoa, não só sendo funcionária dela. Então, eu tinha mais liberdade pra falar que eu não tava bem, que eu precisava de ajuda, que certas coisas eu já não ia mais fazer, né? Porque não estava confortável em fazer. E com outra gestão eu não tinha essa liberdade de falar, cara, isso aqui eu não vou fazer porque eu não tô confortável em fazer. Né? Então, Problema seu. Eu tive uma gestora, até essa que me olhava e me fuzilava. Ela... Um dia eu falei, enfim, que não queria fazer certa coisa. Ela falou assim, Gabizinha, meu amor, coraçãozinho aqui no banco, você deixa lá na porta, vem, trabalha e pega seu coraçãozinho na volta, minha filha. Aqui dentro não tem essa. Falei, é tipo isso. Comigo não. É tipo isso. Eu tive um episódio parecido também. Não nesse mesmo questão do coração, mas no você não quer fazer? Eu também não quero. Mas eu estou sendo paga pra fazer, eu estou fazendo o que eu tô sendo paga pra fazer e você devia fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, são gestões diferentes, né? Que é a tal da humanização, né? Então, essa minha gestora veio e foi, assim, o que me segurou de janeiro até outubro, porque senão eu tinha despirocado geral, né? Mas no meu final eu desacelerei total, tirei o pé, estava ajudando sim, mas em coisas mais operacionais, né? Porque no banco é venda, 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 venda. E eu, como já estava desacelerada, tirei o pé da venda. Quer, top. Quer, não. Tchau, Também, bom fim beijo. de semana, a gente se vê na próxima, tá tudo certo. Não tava mais naquele, não, vamos fazer, é isso. Não quer, tchau, obrigado. E quando você deixa de apresentar esses resultados, que é o que move a instituição, você não serve mais. Então, em algum momento, eu não prestaria mais, né? Até porque eu não fiquei afastada por um tempo exorbitante, então eu não tinha estabilidade. Seguia fazendo minhas terapiazinha, tomando minha medicaçãozinha, zen, de boa. Tirei totalmente o pé, né? Devido às orientações. Isso, pra mim, foi o ápice. Pra mim, melhorou, assim... 50% a qualidade. Tipo, puxar aquele cabinho da trabalhar. conexão, né? Tipo, desconectou, Foi. Pronto. E quando foi em agosto de 2021, foi ano passado, eu peguei Covid, né? O que aconteceu? Meu noivo tomou vacina, contrai Covid, tararira, eu peguei dele, só que eu não sabia que eu estava com Covid. E eu tava afastada junto com ele. Antes de voltar a trabalhar, eu fui e fiz o teste. E eu testei positivo. Então, eu fiquei os 9 dias com ele, Depois mais o 15 seu. dias do meu. Então, eu fiquei agosto, mês inteirinho afastada. Quando eu voltei num ritmo muito mais desacelerado do que eu já estava, né? E aí, eu tive um feedback com a minha gestora. Ela falou, olha, você precisa pegar um pouquinho, do jeitinho dela. Nossa, assim, um doce. Você precisa pegar um pouquinho, a gente precisa de você, né? Quando você não faz, né? Outra pessoa tem que fazer. Eu entendo, mas eu não tô mais nesse ritmo, né? Então, assim, eu vou fazer o que der pra eu fazer. E ela super compreendia. Só que, nesse momento desse feedback, eu já imaginava que meu nome já tava ali, caminhando. E eu tava tranquila. Até porque nesse momento de pandemia também teve uns cortes, né? No Sim, banco, porque muitos. bastante gente ficou no home e tudo mais. Eu já não tinha muito contato mais com as minhas amizades da antiga, porque muda de agência, muda... A gente vai perdendo um pouquinho, então nem soube como funcionou exatamente na pandemia. Teve. Eles seguraram um pouquinho devido aos acordos que teve com o sindicato, mas depois teve bastante corte. E aí, calhou que esse feedback que eu tive foi quando eu voltei agosto pra setembro. Quando foi em outubro, chegou o meu momento. O mês. Foi. E Logo, eu não logo agora sei. você tem que comemorar. Vai Você fazer um acha, ano, amiga? fazer uma festinha. Aninho! Liberdade cantou. A Lili A Liberdade cantou. Nossa, isso foi melhor. Gente, só por Deus. E aí, amiga, foi assim, muito louco, sabe? Porque
eu já não tava mais me arrumando pra trabalhar. Já não tinha mais o prazer de, tipo, nossa, hoje eu vou dar o meu melhor. Não. Uhum. E você sempre foi essa pessoa, né? Eu sim. Mesmo trabalhando lá no banco, eu também sempre fui essa pessoa. Eu nunca gostei de me arrastar pra fazer nada. E eu já tava, assim, você arrastando chega nesse nível, você fala, bastante caramba. tempo. Eu tava há bastante tempo, né? E aí, eu comprei vestidos pra trabalhar, pra ver se dava um up, né? Principalmente depois do Covid, que a gente fica à derrota. Comprei vestidos pra trabalhar e tal, né? E aí, nesse dia, eu coloquei um vestido pela primeira vez e fui toda bonequinha. E quando eu tava saindo de casa, parece que alguma coisa falou, você arruma um pouquinho mais? Que lindo. Você arruma um pouquinho mais? Aí eu falei, não, vou passar um reboquinho aqui, nem que eu chegue 10 minutinhos atrasada. E eu vou lá só pra abrir conta mesmo, tá tudo certo. Passei um reboquinho, tipo uma base, um blush e um batom. Tava linda. E fui. E eu cheguei lá, tipo, ainda no horário, né? Não cheguei atrasada. Tinha algumas pessoas aguardando pra abrir conta, que era a minha vida, a minha sina abrir conta. Eu gostava, eu adorava abrir conta, não achava ruim. Só que em contrapartida eu era cobrada pra bater meta, então assim... Quanto mais Prós e conta, mais oportunidades, né? É. Tipo isso. E aí... Eu abri, liguei meu computador, fui pegar minha pastinha, meu armário tava arrumadinho... Quando eu chamei o primeiro cliente, que o primeiro cliente entrou e sentou na minha mesa, eu vi as duas gestoras vindo. Aí eu, sabe quando você chegou meu dia? A intuição. Porque não tinha um motivo pra estar as duas juntas. Nunca fica as duas gestoras Sim. juntas. Até porque você não né? trabalhava na agência, né? Você trabalhava em... Pabs. Então, aí você Isso. viu elas chegando, já tipo... É. E aí eu falei, chegou meu dia. Ou eu vou levar uma fumada monstra, ou eu tô partindo dessa. E aí ela falou, você já ligou o computador? Já marcou ponto? Já marquei ponto. Já ligou o computador? Tô ligando. Ah, então, vamos parar aqui rapidinho, a gente precisa bater um papo, depois você continua. E aí, quando ela foi falando, eu fui chorando. Mas era um choro De um misto de sentimento muito louco. Porque ao mesmo tempo que você quer muito aquilo pra se libertar, eu acho que eu falei pra você ontem, foram 2 ou 3 dias que eu ficava assim, caraca, véi, o que eu vou fazer agora? Não é meio que uma sensação de agora? relacionamento abusivo, assim? Não É. sei, né? Tipo, Eu acho que deve ser. tipo... Porque é o que as pessoas falam. Você quer muito, mas ao mesmo tempo, a hora que acontece, você não sabe lidar e, tipo... Você tava acostumada, né? É. É o comodismo, né? Aham. E aí eu fiquei uns 2, 3 dias meio assim, voada. Tipo, mano, o que eu vou fazer agora? Se não der certo agora, ferrou. Tipo, tem que dar, não tem outra opção, vai ter que dar. E aí começa, desenha daqui, escreve dali e contata a gente daqui. Ó, agora eu tô atendendo todos os dias, tá? Manda mensagem pra cliente e tudo mais. E eu fiquei bem preocupada no início, não vou mentir. Não só pelo financeiro, mas pela questão de rotina mesmo, né? Quando a gente fica muito parado, a cabeça parada é pior, né? E eu cometi a loucura, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Boa. Eu saí do banco e eu esperei 2 semanas. E aí eu abandonei os remédios que eu tomava. Eu entreguei realmente na mão de Deus. Eu falei, eu não quero mais. E eu parei, nunca mais voltei na psiquiatra. Graças a Deus não precisei. E tô até hoje. Tem uns surtos às vezes. Básico. Básico. Mas eu abandonei os remédios, graças a Deus. Não precisei mais e segui a vida sem eles. É, porque, assim, o certo, obviamente, seria fazer o desmame, mas Sim. como a situação que te causava já não havia A gente já mais, sabia que né, era você- isso, né? Eu tinha restrições de trabalho, eu Aham. tinha laudo médico me bloqueando de trabalhar em um determinado espaço. Aham. Então, eu já sabia os gatilhos que me causavam as crises, né? Uhum. E quando eu saí, eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Vamos ver, né? Das duas, uma. Eu vou ficar muito louca, ou eu vou Ou ficar vai bem. passar a funcionar. É. E aí, eu fiquei umas 2 semanas, tirei total o remédio. Depois desses 2, 3 dias aí que eu fiquei meio avoada. E super funcionou. E aí, eu falei, não quero mais incrível. remédio pra... Assim, né? Se acontecer, a gente Sim. vai tomar, vai fazer o tratamento certinho, mas que não aconteça. Então, eu não Óbvio. quero mais isso pra minha vida. Cheguei no meu limite, tchau, obrigada. Vamos pra próxima. E aí, outobrou, e eu sendo desligada, com clientes só que eu atendia à noite e sábados, né? Que eu atendia fora do meu expediente. Detalhe, eu quero que você volte, porque nesse momento que você saiu, você já tinha os cílios. Sim! Ó, quero que você verdade. volte Vamos nisso. voltar, vamos voltar. Volta. Em 2021, abril de 2021, tinha uma amiga minha muito próxima, que ela fazia cílios com uma pessoa X, e ela falou assim pra mim, vou quebrar aqui, gente, pelo amor de Deus.
faz curso de cílios, porque você é tão dedicada na maquiagem e na sobrancelha, não tem como dar errado. Eu quero fazer cílios com você. Falei, vou fazer o diabo do curso dos cílios. Só que na minha cabeça, cara, tem que colar um fio em cada fio. Sempre pensei isso também. Não tenho paciência. Sempre na minha cabeça. Mas com sobrancelha também era assim. Total. Né? Uhum. Eu falei, não, mas vamos fazer, né? Vamos fazer. Vou investir aqui milhões. Mentira. Vou fazer um investimento aqui. Vamos ver. Se não der certo. Se eu não fizer, eu não vou saber. Fui e fiz. Foi libertador fazer cílios. Eu saí de lá querendo fazer cílios todo mundo. E aí eu atendia modelos de cílios. Porque o começo é difícil pra todo mundo. Não tem como. Eu atendia modelo de cílios, tipo, durante a semana à noite. Ficava até 11h30 da noite fazendo cílios. Já não enxergava mais nada na frente. E tava ali. Não, tem que fazer, tem que dar certo. Vai funcionar e tal, né? Eu lembro até hoje, amiga, o primeiro clássico que eu fiz depois que eu fiz o curso. Tadinha, minha amiga Amandinha. Obrigada, amiga. Socorro, amiga, me perdoa te fazer passar por isso. Ela foi em casa ser minha modelo, a gente foi fazer uma remoção. Eu demorei quase 1h40 pra fazer uma remoção. Me dói a cabeça, né, aqui atrás, quando você fica deitado muito e tal. Não, a pessoa adormece, né? Porque eu não tinha maca, eu comecei mas a sem gente, nada. boas amigas são essas. Quanto rostinho eu já maquiei, Maravilhosa. quanta coisa eu já fiz, nossa. É, amiga, a gente passa uma sombra errada na cliente, depois a gente Tudo tira, certo. tá tudo certo. E aí ela ficou lá 1h40 pra fazer a remoção. E aí, beleza, né? Novata de tudo, né? Ainda fomos tentar fazer a aplicação no mesmo dia. Ela deitadinha lá no meu sofá, lembro até hoje. Falei, amiga, tá doendo minhas costas, véi. Vamos tentar na minha cadeira de sobrancelha? Vamos. Fomos. Eu colava, quando eu penteava, soltava tudo, os fiozinhos. Ficamos lá, sei lá, até 9h30 da noite. Das 5 e pouco até 9h30 da noite. Ela saiu com um olho feito e o outro sem. Maravilhosa! A sorte é que tava na pandemia e ela tava de home office. Então, assim, não impactou tanto a autoestima dela de entrar num círculo de pessoas e ter que Caolinho, explicar assim, né? o que aconteceu naqueles cílios, né? E voltou pra mim no dia seguinte. A gente demorou mais umas 3 horas. Eu penteava, aquele negócio caía. Eu falava, mano, o que eu tô fazendo errado? Isso aqui não vai dar certo. Não, mas vai ter que dar. De um jeito ou de outro vai dar. A persistência, né? Foi. E aí eu comecei... Eu não tinha clientes, né? Porque eu tinha acabado de começar. Calhou que esta minha amiga que me pedia tanto pra fazer o curso hoje não é mais minha amiga. Ela foi minha cliente, acho que 2 meses. Mas eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não tenho a pessoa que ia ser meu portfólio, né? Que falou, prometeu que ia ser meu portfólio. Não tem mais, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que ir atrás de outras pessoas. Vamos atrás de modelo. Preciso de modelo. Técnica fio a fio, clássico e volume brasileiro. Aí chegou, ai, amiga, eu queria muito, mas não sei o que lá. Ai, sempre tem, né? Ai, amiga, eu queria muito, mas isso, aquilo outro. Ai, amiga, quanto tempo dura? E eu, que tinha acabado de fazer um clássico, que soltava tudo, como é que eu vou falar pra pessoa quanto tempo super dura? tipo... Gente, é um perrengue atrás do outro. Mas deu tudo certo. Chamei as pessoas, né? Conversei. Eu acho que isso é uma das coisas que até hoje segura muito as minhas clientes, é a minha transparência, né? Gata, ó, estou começando. Não vou nem te garantir que vai durar, mas se precisar refazer, eu refaço, tá? Porque, né? Zero de experiência. Tô começando, né? Preciso de você pra ter experiência. E Você aí... percebe que tudo é o jeito? Eu sempre fui muito essa pessoa também, Eu sou assim. muito assim. Ai, mas o que ela vai pensar? É a coisa do combinado não sai caro. Exato, E eu tenho e do isso. jeitinho que você fala. Você pode falar com confiança e no bom humor, ou você pode falar tremendo. Essa energia que você troca com a pessoa ali, né? E eu tenho muito isso com as minhas clientes, dessa sinceridade, né? Eu falo que hoje Jundiaí tá lotado de leste. Eu estou formando lestes em Jundiaí região. Então, assim, tem muita gente fazendo cílios. Você vai se identificar com a pessoa e com o trabalho dela. Não é só com o trabalho que ela entrega, o Perfeito. resultado que ela entrega, né? E eu acho que as minhas clientes, muitas delas ficam comigo por conta disso. Óbvio que o meu trabalho é bem feito, eu cuido muito da saúde ocular. Tô ali à disposição sempre, mas é essa troca que a gente tem, essa sinceridade que a gente tem, esse momento que a gente passa junto, né? Então, eu acho que isso conta muito.
E meu cachorro também segura muita cliente. Ai, nossa, fato. Meu cachorro também segura muita cliente. Você sabe que eu tenho fotos no meu celular de modelo de maquiagem, porque eu dava curso ainda quando era no fundo da casa da minha mãe, de cliente e modelo jogada no tapete da recepção, Super. abraçada com ele, do tipo, meu Segurando o Aham. doguinho. Mas, enfim, com essa sinceridade com as pessoas, né? Com as meninas, eu consegui fazer as modelos, né? Tremendo, igual a vara verde. Demorei, tipo, 3, 4 horas pra fazer. Nem preenchia 100% dos fios, mas eu queria ter aquelas fotos. Então, eu tirava, tipo assim, 800 fotos. Pra ir postando, pra ir divulgando o meu trabalho. E foi. E aí, algumas dessas clientes que fizeram comigo quando eu tava lá no início, continuaram. Caía tudo os cílios. Tipo, uma semana, já tá pelada de cílios. Mas ali naquele momento eu falei, isso daqui não pode acontecer. Eu vou ter que entender por que tá acontecendo e melhorar. Coisa de 3 ou 4 meses depois, mais ou menos, eu já tinha entendido esse processo. Já tinha melhorado esse processo e aí começaram as minhas retenções, né? Então, eu tenho amigas que não têm condição de vir fazer a cada 15, 20 dias. E vinha a cada 30 dias, enfim. E vinha com cílios bons. E aí, eu comecei a ganhar cliente por conta da minha retenção. Cara, todo mundo fala que dura seus cílios. Eu quero fazer com você porque dura. Porque onde eu faço, não dura. Então, assim, quando eu peguei a sacada, né, do que tava fazendo errado e mudei, eu comecei a ganhar cliente pela minha retenção, pelos meus resultados, enfim. Não, eu quero fazer um parêntese aí, tipo, na persistência, realmente. Eu sou chata, amiga. Mas é sobre isso. Eu vejo chata. tanta gente desistindo. Não pode. Que nem você contou já lá atrás nessa história. Alguns baldes de água fria e Alguns você não muitos. desistiu. Alguns perrengues na hora de tentar fazer não desistiu. Não. E é tipo assim, é persistência mesmo. As pessoas hoje em dia, não é a primeira vez, não é o primeiro podcast que eu falo sobre isso. As pessoas estão muito imediatistas. Imediatistas e desesperadas pelo resultado. Então, por exemplo, você começa a fazer cílios hoje, tá? Eu, por exemplo, era uma pessoa que comparava muito o meu trabalho. Isso foi uma coisa que eu melhorei muito também. Então, formei uma aluna hoje. Na semana que vem, ela me manda uma mensagem falando que não conseguiu fazer os cílios igual o da ciclana. Aí tá, eu entro lá no perfil dos 5 anos que ela é lash, tipo, miga, peraí, volta aqui, vamos conversar. Daqui 5 anos, seu resultado pode estar 3 vezes melhor que o dela. Então, assim, vamos calmar o coração, desacelerar um pouquinho, né? Porque essa questão das pessoas serem imediatistas me lembra até uma frase que eu acho que é do Joel J, né? Que quando a gente tem um plano B, o plano A não funciona. Total. Então, assim, muita gente que desiste das coisas provavelmente já tem outra no gatilho, né? E eu não queria ter outra no gatilho. Apesar que eu falava pro meu noivo, né? Eu falava, se não der certo, eu vou empacotar a mercadoria no caixa do mercado. Mas não volto de onde eu saí. Sabe? Qualquer coisa seria melhor. Qualquer coisa seria melhor. E eu falei, não, cara, eu não vou. Eu vou fazer isso aqui funcionar. Eu vou fazer isso aqui dar certo. E fui, até eu assim, acho que eu comentei com você ontem, né? Eu recebi o seguro-desemprego. E fazia uma renda que era basicamente a mesma renda do seguro-desemprego. Então, eu tinha ele dobrado. Pra mim, tava confortável. Só que eu sabia que aquilo ali, um momento, ia acabar. Então, eu tinha que ter a minha estratégia bem alinhada. E, na época, eu não tinha, né? Eu tinha, assim, alguns pontos que era de gatilhos meus, que eu mandava pra cliente, publicava e fazia patrocinado e tal, mas eu não tinha uma estratégia fixa, né? Não tinha uma imagem que eu transmitia nas redes sociais, não tinha nada. E eu me vi num momento, tipo assim, eu vou acabar esse seguro-desemprego e eu vou fazer o quê? Se isso aqui não cobrir esse buraco, né? Não, isso aqui vai ter que cobrir. Que foi de janeiro pra maio desse ano, que eu comentei com você. E aí começou a dar muito certo, consegui dobrar minha cartela de clientes fixas, o boca a boca me ajuda demais, as redes sociais me ajudam demais. No começo de abril pra final de abril, eu lancei o meu curso de extensão de cílios. E eu já tava há 6 meses, né, com muitas dores, não sabia o que eu tinha, descobri uma pedra na vesícula, uma semana depois eu operei. Então, assim, eu lancei o curso, operei. Falei, já era, perdi o time, ninguém vai me dar credibilidade, não vou dar curso de cílios, acabou pra mim, deu. A gente tem Aqueles essa 5 tendência minutos, de já pensar aqueles 5 minutos de loucura. Falei, o que eu vou fazer agora? Operada, tenho que ficar 20 dias sem atender. Tipo assim, não ganhei nada no mês, né? 20 dias, né? É o mês, praticamente. Meu curso, que era pra bombar, flopou. O que da vida, né? Vou vender coco na praia, aqueles 5 minutos de insanidade.
E daí eu peguei e falei, não, cara, não deu certo, mas vai dar. Vamos fazer funcionar isso aqui. E aí eu comecei lá no meu caderninho, amiga, tadinha. Se você pegar, você não entende nada, nem a letra. Judiação. Falei, não, vamos fazer. Mas quem é mais importante de entender, entende, né? Eu entendo, tá tudo certo. Não era nem de você que eu tava falando, não. Não, amiga. Né? De Deus mesmo. Ele amiga. só bate o olho e já fala, Ele tá, sabe antes isso. de eu colocar lá. É isso, então tá bom. Ele te coloca pra viver algumas experiências pra falar assim, vai, fia, vive uma historiazinha pra você ter uns sabe. perrengues pra contar na hora que você for ajudar outras Não, pessoas. eu sou a rainha do Vai perrengue. lá. Vai uns perrenguezinhos, depois a gente Eu conversa. sou a rainha do perrengue. Isso é fato. Mas outro fato é que isso eu carrego sempre. Eu falo, Deus, tá pesado. Tá, mas eu vou superar. Eu vou aguentar. Vamos lá. E aí eu falei, não, vai dar certo. Eu já lancei o curso, agora vamos divulgar. Vamos pegar firme na divulgação. Miga, montei um Canva podre. Vergonhoso. Mas montei, divulguei, tive a minha primeira aluna. Da minha primeira aluna veio a segunda aluna. Da minha segunda aluna veio a terceira aluna. Fechei 3 cursos logo que eu voltei do afastamento. Eu quase dei o meu primeiro curso ainda costurada. Mas eu fui com a cara e com a coragem, e aí começou a dar certo. E aí a gente vai aprimorando, né? Mês a mês a gente vai melhorando. E aí hoje, graças a Deus, já tenho 7 alunas de cílios formadas. E quando eu entendi como eu faço a minha divulgação, como eu faço o meu marketing, junto com o curso de cílios, começou a engrenar o curso de design de sobrancelhas que eu dou há praticamente 1 ano e meio já. E aí tem caminhado lindamente. Maravilhoso. E, cara, é uma história que nem você falou, cheia de reviravoltas. Muitas. Cheia de perrengues. Muitos. Uma pergunta técnica. Em algum momento, já com esse sonho no coração, você pensou, cara, não vai rolar? Miga, muitos, porque a gente tem isso. A gente tem essa questão da comparação, de achar que a gente não vai ter o mesmo resultado. E a gente tem esses 5 minutos de insanidade de falar, meu, não vai dar. Não vai rolar, não vai pra dar mim, certo. Esquece. Principalmente nesse início, né, que eu não entendia da técnica, me comparava com quem já estava lá, né? E eu sou perfeccionista, detalhista, queria entregar o meu melhor, só que tem um processo, né? Tem um início. Então, se eu não tivesse passado por esse processo, por esse início, hoje eu não teria essa bagagem pra acrescentar no meu curso, Total. né? Então, nossa, várias vezes. E perceber essas dores, né? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu dei curso de maquiagem profissional, depois aperfeiçoamento, depois a ideia das mentorias inicialmente veio pra dar pra maquiadoras, porque eu já tinha passado pelo perrengue logo pós-banco, de entender sobre empreendedorismo, finanças, marketing, entender que, tipo, eu sou um negócio mesmo, coisa que eu não tinha antes, né? Sonhadora que Rodar era, não todos os empreendedora. Exatamente. E aí, beleza, agora tá funcionando. Aí eu ia dar curso de maquiagem profissional, falava, fia, sua maquiagem já tá boa, mas não é isso que vai fazer você rolar no negócio, entendeu? São outras coisas. Não é só técnica. E é o que tá rolando com você hoje, né? Obviamente você forma iniciantes, tem a coisa da técnica, da formação mesmo, mas você já percebe outros gaps que você já passou, já resolveu e você já vem querendo ajudar a galera com isso. Exatamente. Não é só técnica. Não é só a técnica que vai segurar a cliente, não é só a técnica que vai fazer você ser a melhor, que vai fazer você sobressair sobre outras... Não é você ser melhor do que... É você ser a melhor naquilo que você faz, né? E a gente tem muito esse tabu de falar, nossa, cara, eu sou boa, mas não sou... Não, a gente tem que achar que a gente é foda. Enquanto você não falar que você é foda, não tá bom. Então, você tem que estudar mais, você tem que ir atrás de mais coisas. E quando eu falo, não, eu tenho que ser foda, não é porque eu sou soberba, orgulhosa, desumilde. Não, é porque eu tenho que me garantir nas coisas que eu faço. Se eu que estou fazendo não estou me garantindo, quem que vai se garantir por mim? É isso. Como as pessoas vão te comprar se você não se compra? Se você não se compra. É, começa por aí, né? Exatamente. Eu sempre falo lá no meu Insta que o que falta pra mulherada é bater em cima da mesa, em cima da mesa, e falar, cara, eu sou mesmo. Eu confio no meu taco, entendeu? Mas sabe o que eu sinto até das minhas alunas, acompanhando um pouquinho mais de perto? É essa questão mesmo da comparação. A gente tem uma vitrine na nossa mão que realmente tem muita gente foda. E tem muita gente foda, né? E você começando em 2, 3 meses, você não vai ser tão foda assim. Você vai ser foda, mas você não vai ser tão foda assim. Você não vai ser, tipo, nossa, top da galáxia. Se você for, maravilha. Deus te abençoe que você continue sendo. Mas não é o comum, muito né? difícil. É muito difícil. E essa vitrine que a gente tem na mão causa muito isso. Principalmente esse gatilho de, tipo, meu, não é pra mim. Por quê? Porque o meu trabalho não tá igual ao da fulana.
E o tempo, né? Essa luta contra o tempo. Eu falo que hoje a internet é perfeita, linda, maravilhosa, mas ela deixou tudo muito rápido. Uhum. Então, tipo, não parece que a pessoa que tá lá há 5 anos passou por aquela jornada toda. E aí, você que tá começando, você fala, meu Deus! Exatamente. O tempo tá passando e eu não consigo sair do lugar. Então, essa velocidade, sabe? Tem que ser tudo pra ontem. Exatamente. Eu falo que eu comecei na maquiagem numa fase em que, assim, não fui tão favorecida, porque eu comecei 1000 anos atrás. Então, tipo, produto, curso, foi tipo tudo lá divulgação, no feeling mesmo. Né, amiga? Divulgação não lá no começo era tipo dentro do salão mesmo, depois eu tive blog, depois Facebook, depois que era Instagram ainda. Então, tipo, eu comecei lá atrás. Então, quer dizer, eu não tinha tanta concorrência. Eu concorria, entre aspas, com salões grandes, mas teoricamente eu já trabalhava em um salão grande e a demanda do salão já supria ali o que eu tinha. E digo um pouco mais, amiga, você podia até ter bastante concorrência, mas não tava na palma da sua mão. Exatamente, ela não tava na minha cara. Você tinha muitas meninas fazendo o mesmo trabalho que você, exatamente. Tão bom quanto, mas você não tinha aquilo ali na sua mão pra você ficar se comparando, pra você ficar se doendo, tendo aquela, nossa, meu trabalho tá bom, mas o da fulana tá melhor. Nossa, é verdade. Você falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu não tinha essa contagem antes, né? Talvez tivessem tantas pessoas quanto eu começando ou fazendo já, mas eu não tinha como ver. É verdade, faz sentido. Faz sentido. Então, tipo, eu falo que eu fui favorecida nesse aspecto de ter começado antes e não ter essa coisa da concorrência. Essa pressão, né? Essa pressão, exato. E que hoje em dia, quem tá começando precisa ser mais perseverante mesmo. Precisa ter a cabecinha bem centrada naquilo que você quer. Porque senão qualquer deslize, cara, você vai pra fora. Não tem como. Até porque comparação, hoje, eu, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que comparação é incrível. Sim. É ótimo. Se você compara positivamente. Se você sabe comparar. Pro seu crescimento. Perfeito. Se você sabe comparar. A gente nasceu com esse drivezinho instalado que era pra usar. É que a gente tá... O primeiro, exposto a tudo isso. E segundo, a gente tende a comparar do jeito errado, se diminuir, chicotear, né? Exato. Tipo, meu Deus, né? O meu não é bom. Mas depois que você vira a chavinha também pra comparação, você aprende a comparar de um jeito excelente. Sim. Porque daí você vai entendendo como você pode você crescer, vê como aquilo pode melhorar. Como uma inspiração. Inspiração, exato. A gente tava falando mesmo, por exemplo, a Bia, que vem, a B, né? Você fala a B. Ela, da mesma área, faz a mesma coisa. E a gente tem um grau de admiração absurdo. A gente... né, trabalhava na mesma área na época e, entende? Era uma coisa mais sadia, sabe? Até porque é o que você falou, já linkando uma coisa na outra. É a pessoa e o trabalho. Sim. Né? Então, é a admiração. A gente compara, mas com admiração. Perfeito. Tipo, eu quero ter o resultado dela porque eu acho ela foda. Perfeito. Eu acho o resultado dela perfeito. Eu acho que ela tem uma carreira maravilhosa. É visionária. Então, é isso que eu quero pra mim. Então, esse tipo de comparação é positivo. Porque você vai se esforçar pra dar o seu melhor pra acontecer isso. Sim. Agora, quando você olha e você fala, cara, eu não vou postar essa foto do meu trabalho porque o da Gabi tá melhor... E as pessoas que seguem a Gabi podem me seguir, pode ver. Não vou postar. Aí, cara, você já perdeu 1000 pontos. Boicote total, né? Total. Viu? Pra gente começar a caminhar pra reta final. 2 coisas. Primeira, planos pro futuro. Ai, meu Deus. Não precisa dar spoilers, não, mas basicamente. Eu sou além uma do seu pessoa... salão. Logo, Não, logo. no salão com couro de... Vamos lá, eu sou uma pessoa que eu sou bastante pé no chão. Muito pé no chão. Então, eu sonho grande sim, porque eu acho que isso faz muita diferença no nosso desenvolvimento. Eu falo pras minhas alunas, cara, sonha grande. Você não tá pagando nada pra você sonhar. Então, sonha grande, porque quanto mais maior de grande for o seu sonho, mais você vai trabalhar pra conquistar ele, né? Então, por exemplo, eu não lembro quem falou isso uma vez num podcast, eu assisti um corte que tinha dívidas X. E aí, gastava mais do que a dívida. E aí, no mês seguinte, você vai fazer o quê? Você vai cortar os gastos? Não, você vai dobrar o que você tá ganhando. Então, a ideia de sonhar alto é essa. Então, quanto mais você sonha, mais você vai trabalhar pra você conquistar o seu objetivo, né? Então, eu penso muito assim. Eu não tenho muitos sonhos... Porque, assim, cada hora a gente muda, né, amiga? A gente que empreende, toda hora a gente tá num estágio diferente. Então, eu não tenho sonhos, tipo, fixos. Tipo, quero isso. Né? Objetivos eu ainda tenho alguns que eu quero realizar, então ano que vem eu quero estar com meu carrinho de novo, né? Quero comprar meu carrinho. Eu e meu noivo, a gente tem um planejamento aí, né? De terminar a nossa casa e comprar um outro imóvel, né? Enfim, investimentos. Mas eu quero sair de onde eu estou.
estou com o pé no chão um pouquinho ainda, porque eu tenho outros projetos na frente. Então, eu quero sair de onde eu atendo hoje e atender num espaço que seja meu, um espaço que seja para isso, né? E vários projetos aí em andamento. Se Vários Deus quiser, até o final do projetos. ano sai do papel, em nome de Jesus. Ah, com certeza. Eu já sei alguns spoilers. Alguns Com certeza vai sair. spoilers. São ótimos projetos. E eu sempre gosto de finalizar, antes de você fazer o seu próprio merchan, convidar a galera pra te seguir. Pedir um conselho, uma dica do coração, assim, pra quem tá seguindo a gente. Se você quiser falar sobre transição, sobre sonhos, sobre saúde mental, enfim. O que você quiser, o que você sentir de falar. Cara, eu acho que a dica que eu dou pra todo mundo, pra não errar no que eu errei, de deixar outra pessoa apontar o dedo e falar o que você é ou não capaz. Então, não permita. Naquele momento, eu tava muito sensibilizada e eu não tive reação. Mas não permita. Porque... Que difícil, né? Tem forma melhor de terminar. A emoção é muito linda. É sempre positivo. Calma. Eu calma. Vamos lá. Porque só você sabe o que você passa. Só você pode se limitar. Não outra pessoa. É isso. Linda, gente. É isso. Só você pode tirar suas próprias amarras. Essa aqui é a questão, né? E voar, porque eu vejo que os limites de verdade, eles não existem. Você inventa os limites. Depois, se você colocar na sua cabeça que não vai dar certo, não vai dar, cara. Não vai dar. Então, você primeiro tem que acreditar se vai dar certo ou não. Então, se outra pessoa vem falar que não vai, vai sim. Por que você tá falando que não vai? Eu tô falando que vai. Sabe, não tem por que permitir outra pessoa apontar, julgar, criticar, falar que não, que você tá sonhando muito. Sonha bastante, que faz bem. Comumente, essas pessoas que querem te limitar, elas não têm a coragem que você tem. É isso, né? Eu, sendo até um pouquinho ignorante agora na minha fala, eu falo que são pessoas frustradas que querem frustrar os nossos sonhos. Que no meio do caminho eu venho acompanhando outras pessoas que também passam por situações semelhantes e eu percebo, cara, essa pessoa não conseguiu alguma coisa em algum momento e ela não quer que você consiga, você vai deixar? E diz muito, muito mais sobre ela do que sobre você. É isso, né? É sobre isso. Ai, que incrível, maravilhosa. Que bom que você já sabe que não tem limites e que Não logo, tem. logo você Dá já vai... 5 minutos, né? Dá, gente. Não é Normal. todo dia que a gente tá super alto astral e isso faz parte, né? Eu acho que esses momentos que a gente não tá alto astral são os momentos que a gente mais reflete. E são de onde surgem as melhores ideias, né? E eu, assim, só pra complementar até o que você tá falando, sobre... muito se diz em maternidade e tudo mais, sobre ter uma rede de apoio, né? Eu acho que quando a gente empreende, é essencial a gente ter uma rede de apoio de pessoas, nem que não seja da mesma área, que você confia, que você... Não necessariamente só que confia, mas que você admira, que sabe que tá no corre também e tudo mais. Por exemplo, lógico, hoje foi um bate-papo muito mais profundo, mas ontem, 40 minutinhos que a gente conversou... Tipo, velho, É um sobre isso. assunto, outro assunto e outro assunto. E assim, ó, a gente tá no mesmo barco, é normal dar aquela surtada, é normal não ter todos os dias bons. Exato. E, tipo, tamo junto, eu não tô sozinha no mundo, assim. É. Dentro da mentoria que eu dou hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp que é, assim, o maior objetivo, eu nem quero que esse grupo acabe nunca, o grande objetivo é que cresça, mas, tipo assim, ser uma rede mesmo. Tipo, sei lá, uma delas puxando a outra. surtou um dia, fala, galera, surtei, uma palavra de apoio aqui, por favor, tipo... Ou tipo, nossa, tive uma ideia brilhante que funcionou nesse segmento, pode funcionar aqui. Porque eu vejo que a gente não é nada sozinho, a gente não chega longe sozinho. Não. Junto a gente vai muito mais longe. Muito. Talvez não muito mais rápido, mas com uma forma muito mais sólida, Com certeza. sabe? Então, sou bem favorável a isso. Quero dizer que você pode contar comigo sempre. Ai, você também, amiga, Maravilhosa. Faz seu merchan, convida a galera pra te seguir. Vamos lá, galerinha. Meu Instagram é Iris Peixoto Beauty Studio. Peixoto com X. Lá tem todo o meu trabalho com sobrancelha, com cílios. Ainda tem algumas coisinhas de maquiagem. Né? Até dezembro ainda tô aí como maquiadora, mas nessa transição também, que faz parte, né? E aí tem todos os meus contatos lá. Quem tiver interesse em fazer um curso de extensão de cílios, estamos aí pra formar lashes de sucesso. Maravilhosa, maravilhosa, zero defeitos. Iris, obrigada de coração. Obrigada, amiga, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Pessoalzinho, os contatos aqui da Iris vão estar na descrição e tudo mais. A gente
vocês já estão sabendo do que eu vou falar agora, né? Que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Nesse podcast a gente tem muitos insights, muita emoção. E vocês, com certeza, você conhece alguma mulher, alguém que tá passando por essa situação de sonhos sendo apagados, transição de carreira, precisando de uma injeçãozinha de coragem. Esse podcast com certeza vai ajudar. Tá bom? A gente se vê no próximo Posicionar e Podcast. Um beijo!